Olá, sexto ano, bom dia! Tudo bem com vocês? Sexta-feira. Vamos começar nossa aula de ensino religioso. Hoje mais tranquilo, uma vez que a semana acredito que foi bem agitada. Então trouxe uma aula bem mais tranquila, digamos assim, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre os conteúdos que nós já vínhamos abordando nas aulas anteriores, que não deu tempo, vocês lembram? Íamos falar um pouco sobre história da Igreja Católica, processo de formação, como que se formou até chegar à instituição que é hoje, e também um pouquinho da história não tão contada da Igreja Católica. Vamos lá, lembrando que sem generalizar, tá? Nós vamos fazer o estudo geral da história da entidade religiosa. Vamos lá, história do catolicismo pela Idade Média, né? A Igreja Católica se desenvolveu nesse período, foi durante os 10 séculos, né? 1000 anos aí, mais ou menos, que se costuma chamar de Idade Média, que o poder dessa instituição religiosa, ele, juntamente com a fé, cresceu e se expandiu de maneira colossal. O que significa dizer isso? Significa que a fé cristã, ela cresceu absurdamente, muito, tá? Muitos adeptos, muitas pessoas começaram a seguir esta fé e seguir os ideais da igreja, tá? A fé católica se baseia no cristianismo, ou seja, na crença em quem? Jesus Cristo. Um homem que afirmava ser enviado pelo Criador do mundo, Deus, para falar à humanidade. Ela surgiu no século I da nossa era, sendo o calendário cristão definido pelo ano em que se supõe o nascimento de Jesus. Então, Jesus é a figura representada como o Filho de Deus, que vem até a Terra para resgatar a humanidade que estava perdida. Então, nós temos aí os calendários, vimos lá no começo também, em tempo, na disciplina de história, que o calendário cristão é muito utilizado. E é esse calendário, inclusive, que nós utilizamos aí atualmente, com a data de nascimento de Jesus, ou possível data sendo 25 de dezembro. Temos aqui também outro ponto interessante, é afirmar que Jesus, como sendo o Filho de Deus, teria começado a propagar os ideais dessa fé. Ou seja, a Igreja Católica se baseia no cristianismo. Cristão significa pequeno Cristo. Pessoas que seguem a esse Jesus, seguem essas ideias. Então, são consideradas cristãos. Todo aquele que acredita em Jesus é considerado cristão. Ok? Curiosidade, vamos lá. Eu trouxe aqui um Você Sabia. Conquistando cada vez mais adeptos à sua crença, os cristãos foram barbaramente perseguidos durante 300 anos. No entanto, em uma certa altura, quem eram os cristãos? A Igreja Católica, aqueles que acreditavam em Jesus Cristo. No entanto, em uma certa altura, foram aceitos pelo Império Romano, até então seu maior inimigo. Já nas últimas décadas, antes do seu fim, este império tornou o cristianismo a religião oficial dos romanos, proibindo inclusive, eu vou até dar um ênfase aqui no proibindo inclusive outras crenças e rituais a serem praticados. Então aqui nós temos um período antes, né, que a Igreja Católica, os cristãos de maneira geral, foram extremamente perseguidos e não se acreditava nessa fé, porque os romanos eles eram politeístas. Ou seja, eles acreditavam em muitos deuses. E aí chega a ideia de que apenas um Deus criou todas as coisas. Imagina o impacto sobre essa sociedade. Foi extremamente grande. Então, por aí um período mais ou menos de 300 anos, esses cristãos, a Igreja Católica acabou sendo perseguida, tá? Ela que foi a vítima, então ela acabou sofrendo aí ataques bárbaros, ela acabou sofrendo opressão e diversas outras coisas não muito interessantes. Então nós temos um período em que a Igreja Católica foi perseguida até o momento que o Império Romano passa a confiar nela, passa a acreditar e passa a compartilhar da mesma fé.
O problema começou mais ou menos aqui, porque os romanos eram extremamente intolerantes, ou seja, o que é intolerância? Não aceitar o ideal ou a crença do próximo, tá? Os romanos eram intolerantes, porque nós vemos um cenário em que a Igreja Católica antes, ela era perseguida pelos romanos, os romanos passam a começar a compartilhar da mesma fé, então eles começam a acreditar nos católicos, eles se tornam católicos. E aí, a partir do momento que os romanos se tornam católicos, então eles passam a proibir toda e qualquer crença ou fé diferente do pensamento católico, ok? Segura nesse toque. Isso quer dizer que, a partir desse momento, quem passa a perseguir é praticamente a Igreja Católica. Nós vamos fazer um link lá na frente com isso. Tranquilo? A história começa a ficar complexa. Bora lá. Mesmo com a queda do Império Romano, a Igreja ganhou força, tá? Em determinado momento, o governo de imperadores ele cai e torna-se aí um governo de monarquias. Isso nós vamos ver bastante em história, principalmente no finalzinho do ano a gente começa a ver um pouquinho mais lá no 7º ano, tá? Monarquias. Então, mesmo que o Império Romano, o sistema de governo que tem um imperador, caiu, a Igreja Católica ganhou força nesse momento e se instalou como um forte aliado do novo governo, que era a monarquia. A monarquia, turma, ela diz que um rei é a figura soberana, existe um rei no trono, no comando de tudo, e esse rei, ele foi instituído por Deus, tá? Então, as monarquias, elas são extremamente católicas. Vamos associar monarquia extremamente católica, ok? Os dogmas e ritos passaram a ser difundidos na sociedade. Ou seja, essas duas palavrinhas aqui mais diferenciadas, dogmas e ritos, estão relacionados às crenças daquela igreja. Então, o que a Igreja Católica acreditava passou a ser mais espalhado, digamos assim, pela sociedade. E as pessoas começaram a conhecer muito a Igreja Católica, conhecer e seguir, até o momento que ela se torna a maior instituição religiosa existente, ok? Assim acreditar em Jesus Cristo pressupõe uma série de regras que todo indivíduo deveria seguir para merecer um lugar após a sua morte no paraíso celeste. Aí é que se começa a difundir as ideias de que, você tem que ser perfeito, tem que seguir todas as normas que a igreja fala para poder entrar no céu, porque caso contrário, ao morrer, sua alma iria para o inferno. Tá? Então começou-se a difundir a ideia de céu e inferno muito fortemente. Então a Igreja Católica começou a usar muito dessa ideia de que você tem que seguir o que eu digo para que lá na frente você possa entrar no céu. Isso é muito perigoso, turma, porque nós vemos aí tem muitas pessoas ingênuas, muitas pessoas que não tinham conhecimento. As Bíblias não são como são hoje. A história de Cristo hoje ela é muito difundida verdadeiramente. Por que eu digo verdadeiramente? Porque a Bíblia está disponível para toda e qualquer pessoa, inclusive nos meios online, aqui como a gente está usando essa tecnologia. Mas antes, para se ter uma Bíblia, era muito mais complicado. As escritas muitas vezes eram por pergaminhos, papéis bem antigos, e não era todo mundo que sabia ler e escrever. Então aí é que mora o perigo. O perigo de não ter a informação correta muitas vezes. Então acaba que se houver uma pessoa de má fé em qualquer religião, pode ser cristã, pode ser, no caso evangélica, pode ser católica, pode ser umbanda, se não houver a informação no meio dessas religiões, se houver uma pessoa ruim, um líder ruim, ele pode levar toda essa religião, todo esse povo para o caminho que ele deseja. Então isso acaba sendo ruim, vocês concordam? Temos aí uma série de pessoas na Igreja Católica, na instituição naquela época, que acabaram querendo levar vantagem para si próprias, ok? Turma, eu espero que até aqui esteja tranquilo. A gente já tinha comentado um pouquinho sobre isso na aula, porque vocês iam apresentar um trabalho, lembram? Mas aí, como estamos nessa situação, eu trouxe aqui para vocês, para comentar tudo aquilo que ia ser dito em aula, em grupo, né?
Vamos lá. A partir desse momento aqui, nós temos as pessoas cada vez mais apaixonadas por essa Igreja Católica, por esses ideais católicos, e nós temos um período de indulgências, turmas. Mas, o que é isso? Eu pedi para vocês pesquisarem para o trabalho, lembram? E já tinha explicado um pouquinho sobre isso. Indulgência, turma, é a barganha realizada com a igreja. O que é uma barganha? Uma troca. Vamos lá. Os nobres, como forma de se livrarem do que a religião considerava pecado, a Igreja Católica acabou instituindo que quem tivesse posses, muito dinheiro, poderia doar esse dinheiro para ela, porque aí com esse dinheiro a pessoa estaria salva, teria um lugar no céu. Então começou-se a se vender o que se diziam terrenos no céu. Isso é uma indulgência, tá? O terreno no céu é uma indulgência. Outra indulgência também bem característica seria a questão dos santo grau, de coisas santas. Então pegavam-se aí qualquer paninho para vender dizendo que era santo, que era da Virgem Maria. Então nós temos aí as indulgências como coisas que a igreja passava para as pessoas em nome da santidade, em nome da salvação, ok? Lembrando que não é uma acusação à igreja, sim um histórico da igreja, uma vez que os líderes daquela época acabaram trazendo essas ideias e espalhando essas ideias entre a sociedade. Desde sempre, tem uma frase de um filósofo muito famoso que diz assim: o homem é mau em sua natureza. E é verdade, muitas vezes os seres humanos são maus e acabam querendo tirar essa vantagem de pessoas menos favorecidas. Ok, sexto ano. Os fiéis deveriam temer a ira divina e o risco de queimarem no fogo do inferno após a morte. Então, esse medo da Igreja Católica acabou sendo muito difundido, porque nós temos aí nas religiões sempre a figura do sacerdote, daquele que é o homem ou a pessoa que Deus tem contato direto e que ele pode definir as coisas. Então, nós temos aqui uma época em que algumas pessoas usaram de má fé para espalhar e propagar as ideias que eles desejavam, né? O que não foi de maneira nenhuma legal. Então, nós tínhamos muitos apaixonados, como o esquilinho aqui, pela Igreja Católica. Muitos seguidores que sequer questionavam o fato de a Igreja estar tirando dos mais pobres para enriquecer. Então, a Igreja Católica se tornava cada vez mais poderosa, cada vez mais rica, devido a pessoas que amavam aquelas crenças, pessoas que seguiam aquelas crenças. Ok? Aí nós temos aqui um ponto bem complicado da história. Discordando da adoração a imagens e santos e figuras divinas, a ala oriental da Igreja Católica era como se existissem duas divisões. Fundou uma nova prática cristã, que é a chamada Igreja Católica Ortodoxa grega. Essa é uma religião existente até outra, com algumas crenças e rituais diferentes da Igreja Católica Romana. Então, meio que a Igreja Católica passou a ser dividida em oriental e romana. E nós temos um período complicado da história, porque a partir do momento que começou a bater as ideias, essas igrejas passaram a brigar entre si, e quem tinha mais poder acabou massacrando quem tinha menos, essa é a palavra. Então, nós temos aqui que a Igreja Romana acabou perseguindo demais a ortodoxa e houveram aí várias mortes por conta disso, várias guerras. E nós temos aqui, eu trouxe outra definição para essa colocação que eu estou fazendo. Definindo as crenças e práticas que os cristãos deveriam obedecer, a Igreja Romana passou a perseguir os que não compartilhavam dessa postura. Então, a Igreja Romana, como ela estava cada vez mais rica, mais poderosa, acabou perseguindo essas pessoas que iam de encontro às ideias. Porque a Igreja Católica compartilhava muitas crenças,
tá? Muitos dogmas religiosos, ou seja, muitos costumes religiosos. Então acreditava-se nos santos, nos vários santos, acreditava-se na Virgem Maria como santa e salvadora. Porém, acabou-se que em algum momento algum fiel questionou essas ideias e acabou se separando, ok? Foi aí o processo de perseguição da igreja deu início a partir desse ponto. Aí nós temos, para poder controlar esse povo que estava indo de encontro às ideias da Igreja Romana, a criação da chamada Inquisição, que foi basicamente um tribunal composto por religiosos e representantes maiores da Igreja Católica. E esse grupo ele ia de cidade em cidade julgando o que eles acreditavam ser uma heresia. Heresia pode ser algo que vá de encontro à palavra da igreja, tá? Que vá de encontro às escrituras bíblicas, que discorde, que diga que está errado, por exemplo, ou que tem uma prática que a igreja não concorde. Tudo isso era considerado heresia. E nós tínhamos aqui grandes sacerdotes nesses tribunais que iam de cidade em cidade para julgar as pessoas que tinham ideias diferentes da igreja. E esse tipo de julgamento incluía de tudo, gente, que nem é muito interessante citarmos aqui porque é pesado, mas iam desde mortes em fogueira até pessoas que morriam, deixavam-se morrer de fome, decapitação. Então aqui nós temos um conjunto de situações muito obscuras na história da Igreja Católica, que definitivamente não foi legal. Nesse contexto podemos citar, eu trouxe aqui os mais, entre aspas, tranquilos, né? Que é o período de caça às bruxas, que é o termo utilizado para designar historicamente a perseguição ocorrida em qualquer era às mulheres que supostamente possuíam poderes. Mas entenda como já estava de uma forma tão complicada, que até mesmo quando uma mulher ofertava um chazinho, um chá de camomila, um chá de erva doce, e a pessoa que tivesse com algum probleminha, dor de cabeça, alguma coisa do tipo, ficasse bem, essa mesma pessoa que ficou bem ia até a Igreja Católica e falava que aquela mulher era uma bruxa porque levou ervas para que ela tomasse e ela ficou bem. Então, muitas parteiras também acabaram sendo consideradas bruxas, porque no momento do nascimento, se a criança viesse com deformação, sem um bracinho, sem a mãozinha, eles atribuíam a culpa a essa mulher que ajudou no nascimento, e que essa mulher seria uma bruxa. E aí nós temos a parte bem triste da história, que é como essas mulheres eram julgadas. Pessoal, infelizmente, essas mulheres eram queimadas, tá? Então, nós tivemos um período da história que houve aí muito, tanto apedrejamento, morte por apedrejamento, né? As pessoas jogavam pedras e o costume era enterrar a pessoa até o pescoço. E essa pessoa que foi enterrada até o pescoço ia morrer apedrejada. Várias pessoas pegavam pedras grandes e jogavam aí na cabeça. Era bem complicado. E a mais comum para as bruxas seria a fogueira. Então, muitas mulheres foram queimadas vivas pela Igreja Católica por serem consideradas bruxas. Porém, lembrando mais uma vez, gente, isso só acontece a partir do momento que nós temos líderes, pessoas que estão lá em cima, que tentam se aproveitar dos ideais dos mais fracos. Tá? Não é de fato a instituição Igreja Católica, mas quem administra essa instituição, tá? E também outras instituições que têm as mesmas crenças, porque nós temos outras religiões que têm mesmas crenças e que têm julgamentos tão severos quanto. Outro ponto também bem interessante que eu gostaria de citar com vocês aqui bem por cima, rapidamente, é a Guerra Santa, que é causada por diferenças entre religiões, muitas vezes, na maioria, né? Então, se você não acredita em um determinado Deus, para lavar a honra desse Deus, permitia-se guerras em nome do Deus, guerras em nome do Senhor. Então, chamou-se esse período de guerras, que foram muitas na história da Igreja Católica como líder. Justificavam-se essas guerras em Jesus, em Deus, ou no Deus, nos deuses religiosos, no caso dos santos, né? Então aí tinham as guerras santas, tranquilo.
Devido às barbáries, a religião perdeu muitos fiéis e se dividiu, inclusive dando origem à igreja protestante. A igreja protestante ela também está presente hoje, assim como a igreja ortodoxa, mas em menor número. Os protestantes são aqueles que também não acreditam nos santos, que a igreja católica ainda crê, e eles acreditam que apenas a figura de Jesus vai salvar. Então há a crença de que só Jesus salva, que Deus é o Senhor, como está descrito aí na Bíblia, né? Então aqui nós temos o período da história em que houve aí essa divisão, as pessoas começaram a refletir um pouco mais e pensar, nossa, essa violência toda não é em nome de Deus. Então acabou que a Igreja Católica começou a perder muitos fiéis, a monarquia também se desmanchou. Então a Igreja Católica acabou perdendo aí essas práticas. Então eu acredito, na minha visão, que chegou um momento em que veio outro governante na Igreja Católica, que esse governante era bom, e aí sim essas práticas ruins de matar o próximo, de atacar, foram realmente abolidas ou foram esquecidas. Porque sabemos que a igreja difundia o amor, pregava o amor de Deus. Então não era coerente o que se falava com as suas atitudes. Então chega um momento que essa igreja católica ela perde força e ao arrependimento dessas práticas, tá? E é por isso que hoje a Igreja Católica ela pede desculpas pelos atos cometidos. Papa Francisco, inclusive, que é muito amado, muito querido, né, das populações, ele escreveu uma carta com os 10 perdões da Igreja, se vocês pesquisarem vai ter. E ele pede várias vezes perdão por todas essas coisas ruins que aconteceram na história. Ele é uma figura muito icônica na atualidade. Ele fala muito sobre o amor e o amor de Deus. E aí nós temos a Igreja Católica se redimindo das falhas cometidas no passado, com uma visão muito mais humana, muito mais que abraça as ideias de humanidade. Então hoje nós temos uma mudança muito grande nos conceitos e nas ideias relacionadas à Igreja Católica, o que é bem interessante, o que é bem legal, uma instituição tão grande e ainda tão rica, voltar atrás e pedir desculpa pelos seus atos. Então ele não teve culpa, nós sabemos que os governantes da Igreja Católica hoje não têm culpa do que aconteceu lá atrás, mas mesmo assim ele vem a público pedir perdão por esses atos cometidos por os antepassados, o que é uma atitude bem legal, não é, turma? Basicamente, a aula de hoje ela vem com todo esse apanhado geral, basicamente foi isso. E aí eu vou deixar uma atividadezinha para vocês, eu vou enviar por e-mail ou pelo grupo, tá? E aí vocês resolvem em casa. Tranquilo, aguardo as respostas, fiquem na paz, fiquem tranquilos aí, descansem bastante no final de semana. Espero que tenham feito todas as atividades e até a próxima, turma. Tchau!